Você sabia que até para morrer há um tempo determinado? Ao longo dessa série de vídeos falamos sobre o tempo para todo propósito. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, vemos que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Mas a questão é, por que um jovem cristão, diante das dificuldades da vida, deseja antecipar o tempo da sua morte? A paz do Senhor, pessoal! Nesse vídeo eu quero mostrar o cuidado de Deus por ocasião da depressão do profeta Elias e quero apresentar alguns cuidados que nos ajudam a evitar o desânimo e a desistência. Nesse vídeo quero fazer uma exposição prática de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 17, mas para não termos uma leitura prolongada, eu vou tentar contextualizar vocês. A rainha Jezabel estava enfurecida pela morte dos seus profetas, porque eles profetizaram tudo o que ela desejava ouvir. O servo do Senhor, o profeta Elias, que causou a morte dos falsos profetas, era uma pedra de tropeço para a rainha Jezabel, porque sempre profetizava a destruição do seu trono. Enquanto Elias estivesse por perto, Jezabel não podia executar todo o mal que estava planejando, por isso prometeu matá-lo. O profeta Elias, depois de derrotar os profetas de Baal e de ser ameaçado por Jezabel, experimentou um período de dor e sofrimento na alma. Podemos ver que a sua autoestima foi afetada pela dor quando ele declarou que não era melhor do que os seus pais. A depressão não somente atinge a autoestima, ela também tira a alegria e a vontade de viver. Elias pediu a morte, desistindo da vida e do seu ministério. Aqui há dois pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que Elias sentiu medo. Elias tinha razão para estar profundamente desanimado, pois se sentia um fracasso. Ele esperava a conversão de todo Israel e possivelmente até mesmo de Jezabel, mas agora, pelo contrário, tinha que fugir para salvar a sua vida. Elias experimentou as profundezas da fadiga e do desânimo logo após as suas duas grandes vitórias espirituais: a derrota dos profetas de Baal e a resposta da sua oração que pedia por chuva. O desânimo frequentemente aparece após grandes experiências espirituais, especialmente aquelas que exigem grande esforço físico ou envolve grandes emoções. O segundo ponto que quero destacar é que Elias sentiu vontade de morrer. O sentimento de Elias não era diferente do apóstolo Paulo quando afirmou ter desejo de partir e estar com Cristo, ou até mesmo dos heróis da fé que desejavam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Os israelitas acreditavam que o suicídio era uma afronta contra o Senhor. Por isso, o suicídio não era uma opção, independente do que fosse a desgraça. Então Elias pediu ao Senhor pela morte, pois ele via a situação sem esperança. Jó, Moisés e até mesmo Jeremias também reagiram de modo semelhante durante o seu ministério. O Senhor cuidou de Elias de modo compassivo e amoroso. Permitiu que ele dormisse e o fortaleceu com alimentos. Aqui eu destaco dois pontos. O primeiro ponto é que o Senhor fez com que o profeta se alimentasse. A forma como lidamos com o desânimo da vida varia de acordo com cada indivíduo.
Porém, a perda do apetite, a má alimentação, leva a pessoa ao enfraquecimento acentuado, ao ponto de muitas pessoas precisarem de internação para que sejam hidratadas e nutridas. A vontade de dormir também pode ser intensa, fazendo com que a pessoa passe a maior parte do tempo dormindo sem acordar para se alimentar. Por isso, no tratamento de Deus para com Elias, um anjo tocou o profeta que estava dormindo e lhe disse: "Levanta-te e coma." Sem a ajuda divina, o profeta não teria forças para se erguer sozinho. E o segundo ponto é que o Senhor fez o profeta verbalizar o seu problema. Falar aquilo que estamos sentindo é de suma importância para a cura. Por isso o Senhor perguntou a Elias: "O que fazes aqui, Elias?" Deus estava dando a oportunidade do profeta falar, expressar toda a dor da sua alma. Eu e você temos que ter o hábito de falar as nossas dores e abrir o nosso coração em oração a Deus. Se não soubermos o que dizer e como dizer, podemos orar o Salmos 44, versículo 25. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor à tua bondade. Deus cuidou de Elias e, com a força daquele alimento, caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Agora vemos 3 passos para acharmos sentido na vida e voltarmos a ter ânimo de viver. O primeiro passo é o mais óbvio de todos: fique diante do Senhor. Quando o profeta Elias ouviu o Senhor numa voz mansa e delicada, percebeu que Deus não se revela apenas de maneira poderosa e milagrosa. Não devemos cair no engano de procurar Deus somente em algo importante, como por exemplo grandes reuniões, conferências, correr atrás de líderes de forma descontrolados. Até porque isso pode significar perder a presença de Deus. Jesus chamou todos os que estão cansados e sobrecarregados para irem até Ele, pois seriam aliviados. Devemos tomar sobre nós o jugo de Cristo e aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Só assim vamos achar descanso para a nossa alma. Jesus declara: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Eu e você nos aproximamos do Senhor quando meditamos na sua palavra. O segundo passo é que devemos viver o nosso propósito. Depois de tratar a alma do profeta, o Senhor fez Elias contemplar novamente o propósito do seu ministério. O Senhor disse: "Vá, volte pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vá e unja o rei da Síria." Depois de recuperar a sua autoestima e motivação, Deus lhe deu uma nova missão. Elias foi curado pelo Senhor para depois prosseguir com o seu ministério. Elias considerava-se a única pessoa que ainda era autêntica para Deus. Tinha visto tanto a corte do rei como o sacerdócio tornarem-se corruptos diante do reinado de Jezabel. Elias, após experimentar uma grande vitória no Monte Carmelo, teve que fugir para salvar a sua vida. Solitário e desanimado, esqueceu de que havia outras pessoas que permaneceram fiel diante de uma nação tão ímpia. Às vezes podemos ser tentados a pensar que somos os únicos fiéis que restam para realizar algo. Não devemos parar e nos lamentar. Estejamos certos de que, ainda que não conheçamos, outros obedecem fielmente a Deus e cumprem o seu dever.
Por isso, o terceiro passo é que nós devemos ter amigos que não se curvaram diante de Baal. A Bíblia descreve que Deus conservou em Israel 7.000 homens, cujo joelho não havia se dobrado diante de Baal. Em todas as gerações existem fiéis que estão livres da apostasia, que permaneceram no amor e na fé e na obediência da palavra de Deus. São esses que fogem do mau caminho do mundo e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São esses que são perseguidos por causa do amor que têm pela justiça e permanecem fiéis no caminho estreito. Na igreja vivemos em comunhão e o amor fraternal nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis. Certa vez, Paulo afirmou que Deus consolou o seu coração com a chegada de Tito. O coração abatido pode ser consolado com uma amizade verdadeira. Para tirar Elias da depressão, Deus primeiramente deixou que ele descansasse e se alimentasse. Então, confrontou com a necessidade de retomar a sua missão, de transmitir a mensagem divina ao povo. Sua batalha não estava concluída, ainda havia muito trabalho a fazer. Quando nos sentimos fadigado após uma grande experiência espiritual, lembre-se, o propósito de Deus para a nossa vida ainda não está terminado. Todos estão sujeitos ao sofrimento e às enfermidades. Eu e você somos limitados e muitas vezes não suportamos a perda de um ente querido, uma traição, a perda de bens materiais ou ver alguém simplesmente adoecer. Porém, temos um Deus que nos ama e que não nos abandona no momento difícil. Quando o cristão enfrenta o desânimo no desempenho que Deus lhe confiou, ele pode suplicar a Deus em nome de Cristo que lhe dê forças, graça e coragem e o capacite diante de tais situações. Como aprendemos em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Espero que você consiga entregar ao Senhor todas as suas preocupações. E se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, então compartilhe esse vídeo com ela, escreva para ela. Essa mensagem bíblica pode te ajudar. E se gostou, claro, desse vídeo, deixe o seu gostei para a plataforma saber que esse assunto é relevante. Deixe também o seu comentário contando alguma experiência ou acrescentando com algum versículo que possa edificar a fé de quem vai ler. Que Deus abençoe você, a sua vida e até o próximo vídeo.